Uma resposta muito difícil de se encontrar. O que é o arquétipo? O que é este código que dita as nossas imagens, a nossa visualização mental, que faz com que a gente entenda o mundo à nossa volta, não só no nosso plano, mas em outras dimensões também? Não será possível imaginar um mundo onde não exista imagens ou formação de imagens. A isso se chamamos, no nosso plano, de arquétipos. Nos meus estudos eu chamo de códigos arquetípicos, que podem ser mudados, podem ser aceitos, podem ser rejeitados. Cabe a cada pessoa a forma de entendimento. Neste vídeo eu quero falar um pouco mais a fundo sobre o que é arquétipo e como você deve não deixar de lado este conhecimento. Afinal de contas, isto também faz mais parte da sua vida do que você pensa. Guardado as 7 chaves, os grandes mestres não revelavam isso a qualquer pessoa, este entendimento. Os grandes mestres, para aceitar seus alunos, provocava nesses discípulos alguns testes, algumas, vamos dizer assim, certeza de que eles realmente queriam aprender esta arte, este conhecimento, esta alquimia. Para mudar o arquétipo é preciso mudar o padrão mental, ou seja, seu estado de consciência. Você precisa de um estado ideal de consciência. Algumas pessoas dizem que é necessário às vezes a pessoa passar por uma grande lição para que ela possa realmente mudar esse jeito de pensar. Ou seja, você tem um jeito de pensar padronizado. Isso nós chamamos de maia, ilusão. A maioria das pessoas o tem. O termo Matrix é novo, veio com um filme que saiu há um tempo atrás. Porém, quem entende esses assuntos jamais utiliza esse termo Matrix. Matrix é o termo comum, é o termo das pessoas leigas, das que não entendem. Para você começar a entender o que a gente está falando aqui, é preciso entender a palavra Maya, que do sânscrito quer dizer ilusão. Ou seja, você vive dentro de um conceito que ele é meramente ilusório. Ele não é a sua real verdade, a sua verdade absoluta, como diria. Dizem que a verdade ela é relativa neste plano, ou seja, ela vem, se forma e se vai. Ela não se sustém, ela não se mantém. Só que esta forma temporária, ela é emitida por um estado vibratório interior. Ela é um estado de consciência, ela se manifesta em seu auge e depois entra em declínio, porque nós não temos o domínio da energia material neste plano. Ou seja, quando nós falamos em sânscrito sobre Parvati, nós falamos sobre esse feminino sagrado, e o feminino sagrado é todo este universo material ao qual nós estamos inseridos. É o mito de Shiva e Parvati. Shiva simbolicamente é nossa consciência, e a consciência introduzida dentro de Parvati, a matéria, é a sexualidade, é o Yin e o Yang, que a maioria das pessoas não entendem. Essa fusão que do espírito com a matéria nos dá a proporção de despertar a nossa verdadeira realidade espiritual, a qual temos que ser submetidos por misericórdia divina. E assim são as formas, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo de acordo com o nível de inteligência que você adquire, com o nível de desenvolvimento que você consegue. E aí você consegue manifestar uma forma diferenciada. Se eu te perguntasse que a beleza ela é um estado de consciência, você acreditaria? Que a riqueza também é um estado de consciência, você acreditaria? Que a pobreza e a miséria também é um estado de consciência? Que a injustiça, a corrupção é um estado de consciência? Muitas pessoas jamais irão entender o que é arquétipo, justamente porque não entende que toda forma à volta é um estado. Você verá muitos vídeos aqui na internet, muitas mentiras a respeito de arquétipos. Porque o próprio nome já indica uma ilusão, uma fábula, um encantamento. E é isso que os grandes mestres sempre protegem seus alunos destes falsos encantos. Você vê a palavra arquétipo, tão logo você já vira o seu jeito de pensar. Então vários vídeos aqui da internet vão ter muitas visualizações, mas pouco entendimento.
São vídeos que eu não consigo assistir 5 minutos, 2 minutos talvez, pois eu já entendo a fábula do encantamento. E é por isso que quem quer realmente entender a forma de manipular esses códigos, que são a parte principal do estudo dos arquétipos, é claro que não vai compreender o que eu estou falando e o que eu estou propondo. Arquétipo é uma palavra que vem do latim, archeo, quer dizer forma antiga, antigo, vem com a palavra arqueologia, o estudo dessas formas antigas, né? E tipo vem da própria constituição, do tipo, da forma que você está vendo, daquela parte visual que você vê. É uma forma secular, padronizada, que provavelmente o tigre de 2000 anos atrás tinha essa mesma forma, que o ser humano de 10.000 anos atrás tinha essa mesma forma que você está vendo. E à medida que a sociedade cresce, é porque algo dentro da consciência das pessoas cresceu também. Então nós vamos ver sociedades lindas e maravilhosas porque este conceito arquetípico está dentro dessas pessoas, está dentro da mente dessas pessoas. A grande pergunta é, você acredita realmente que se você mudar este estado mental, mudar esse estado de consciência, você pode mudar sua forma arquetípica? Veja, por exemplo, um operário. O que tem um operário? O que é um operário? Ele não é menor, nem menos importante na sociedade quanto qualquer outro e qualquer outra profissão. Mas o operário, ser operário, é um estado de consciência. Ser um médico é um estado de consciência. Ah, Carlos, quer dizer que então que se eu pensar que sou um médico, eu serei um médico? É isso que ensinam para você quando falam de arquétipos. É isso, essa bobeira que vão ensinar para você. Que basta você mudar uma coisa ali e então, um passe de mágica. E o meu desencanto é justamente este, dizer para você que não é assim que as coisas funcionam. A mudança de estado de consciência muitas vezes vem com catarses, vem com sofrimento, vem com lamúria, mas também vem com alegrias. Eu prefiro a segunda parte, que é aquela que você decide mudar, decide se transformar, então você implementa na sua vida algumas coisas que eu ensino aqui no canal e você vai mudando o seu jeito de ser. Qualquer pessoa pode mudar de profissão, qualquer pessoa pode mudar sua condição de vida, desde que mude seu estado de consciência. Para isso, deixa eu te contar uma pequena história. 2 candidatos a discípulos chegaram na porta do templo Shaolin. E esses 2 candidatos se sentaram na porta e aguardaram 2 dias para que a porta fosse aberta e eles aceitassem novos candidatos. Os 2 estavam com fome, exaustos, haviam dormido na porta do templo, sem café da manhã, sem almoço, sem janta, há 2 dias. E, quando a porta se abre, eis que no templo o monge os recebe. Pede para eles se sentarem e o monge fala, vou dar para vocês o que comer, né? Vocês estão há 2 dias aí, depois vem o processo de seleção de vocês. Eis que então ele traz 2 cumbucas com um furo no meio. Entrega uma cumbuca com um furo no meio e uma bolacha bem dura e se retira. Aquele que tinha um estado mental mais humilde, de paciência, de observação, resolveu esperar. O outro, morrendo de fome, pegou o biscoito e comeu. Aquele biscoito duro, né? Mastigou com dificuldade, mas estava com tanta fome que saciou seu apetite. Eis que o monge volta e então encontra os 2 e ele está com um pote de sopa. E ele pega a concha e fala para o candidato paciente, coloque a bolacha no fundo do pote. Aí ele coloca, aí ele derrama a sopa em cima. E aquela bolacha entope o furo que havia no jarro. E chega no outro e fala, cadê sua bolacha? Ah, eu comi. Então ele diz assim, olha, ele pegou outra bolacha, deu para ele e falou, coloque no fundo, colocou no tempo e encheu para ele. Coma à vontade, mas depois pegue suas coisas e volte para o vilarejo que você veio. Mas, senhor, não, pode voltar. O outro que se manteve paciente
ali aguardando as determinações, as instruções, foi aceito para ser discípulo daquele templo. É uma história tola, tonta, mas mostra aquilo que nós falamos. Aqueles que querem aceitar mentiras vão correndo pegar algumas coisas, mas vão voltar para a velha vida que tinha antigamente. Aqueles que aceitam o conhecimento que às vezes eu consigo passar aqui, mudam suas vidas gradualmente, diariamente, no seu cotidiano, fazendo das coisas simples e causando, ao longo do tempo, grandes impactos relevantes, fazendo a verdade da essência se manifestar. E a verdade da essência, às vezes, nem sempre ela é o que você pensa, ou o que você acreditou há um tempo atrás. Às vezes, a essência vem lá na frente e faz você mudar completamente a sua vida. E com isso, você muda o seu estado de consciência e com isso, você muda este arquétipo. Portanto, alguns sofrimentos, alguns acontecimentos nos mudam drasticamente por dentro. E às vezes você não sabe o porquê. Foi porque aquele acontecimento causou uma mudança interior, uma mudança de consciência e com isso você mudou o código arquetípico. E uma vez que se mude apenas um número, você não consegue mais acessar aquela frequência anterior. Não é assim no nosso mundo? Se nós digitarmos um dígito errado, você não acessa uma senha? Se você digitar uma coisa diferente de uma conta, de um site, um código de barra, você já não acessa? Os arquétipos são assim também. Mesmo os arquétipos mais belos, os mais ricos, os mais nobres, todos são assim. Todos acontecem da mesma maneira. Basta uma mudança de consciência e você muda totalmente. Eu digo para vocês, querem causar uma mudança relevante na vida de vocês? Querem realmente transformar a vida de vocês com os arquétipos? Vou ensinar um pequeno exercício que os membros aqui já sabem. Se dê ao luxo, às vezes, de conhecer um lugar que está acima de suas possibilidades. Se dê ao luxo, às vezes, de conversar com uma pessoa mais inteligente do que vocês. Se dê ao luxo de experimentar objetos e situações de vida diferente da de vocês. E vocês vão começar a entender que essa experiência provocou sintomas em vocês. E estes sintomas são aspectos importantes a se entender. Você tem que entender o que esses sintomas são situações internas, as quais não se deve se deixar não pensar nelas. Quando eu faço os meus exercícios aqui dos arquétipos, eu coloco muito isso para vocês. Através dos exercícios existe uma reação. Essa reatividade, ela é um ponto que causa em você algo que você desconhece de si mesmo. Eu sempre falo também, preste atenção nas coisas que te causam repugnância, nojo. Observe essas coisas. Não aceitação de certas pessoas ou aceitação demais de outras. Por quê? Se você vê algo belo e não quer a resposta do porquê você acha aquilo belo, do porquê você se sente atraído por aquilo, não tem algo errado nisso? Como você vai entender os arquétipos se você não entende essa aceitação e essa não aceitação? Essa repugnância, essa repulsa, o não gostar disso ou não gostar daquilo. O que é isso? Por que isso? Por que você sente essas coisas? Faça um exercício que eu coloco aqui, alguns exercícios estão abertos para vocês e veja que algumas coisas vocês não aceitam de jeito nenhum. Outras você pega, você aceita, você quer ter nas mãos, você acha bonito, você acha belo. Então, muitas vezes o que nós achamos belo nos outros, nós queremos manifestar em nós, do nosso jeito, da nossa forma. E com certeza, para nós será muito mais satisfatório se aproximar daquilo que a gente acha que é belo, perfeito, idôneo, honesto, do que outras coisas que, embora também belo, é de forma trapaceira, de forma
não idônea, de forma corrupta. Então nós buscamos algo que seja realmente fidedigno ao que a gente sente e pensa. E arquétipos é isso, é um estudo profundo desta arte. E, como diria Hélio Couto, aqueles que entendem o arquétipo conseguem prever o futuro. Aqueles que entendem os arquétipos conseguem mudar a sua realidade. Mas querer e aceitar essas mudanças que às vezes vêm para a gente através da mudança do código arquetípico é muito complicado. É uma coisa difícil de ser aceita. Para alguns é um choque de realidade. A mudança é dolorosa. E às vezes até mesmo algo para melhor é doloroso para essa pessoa. Às vezes para essa pessoa ser algo melhor chega a ser ofensivo porque mexe com suas crenças pessoais. Eu não gosto muito de falar no assunto crença, que virou um assunto viés de piegas, né? Vamos dizer assim, uma coisa clichê hoje em dia, né? PNL, o pessoal adulterou muito essa palavra de crença, né? E na verdade, eu sempre digo assim, para as pessoas que me conhecem já sabem, eu sempre digo, quer mudar a vida de alguém? Pega um dia essa pessoa que você acha que ela está num comportamento errado, né? É aquela história do pai que o filho, ele era arrogante. E o pai, sábio, começou a perceber que seu filho era muito arrogante. Então ele pegou esse filho um dia e levou esse garoto a um lugar onde tinha leprosos. E esse pai fazia um trabalho de caridade, de ler livros para aqueles que não podiam. E às vezes ali no hospital acabava ajudando os enfermeiros a passar curativo e remédios naqueles pacientes. E um dia esse filho arrogante, o pai pegou e levou ele. E eles passaram o dia todo lá, trabalhando, e ele mais observou do que fez alguma coisa, viu o pai lendo, viu o pai contando piada com aqueles leprosos, conversando com eles com humanidade, com generosidade, com compaixão. E então o filho voltou em silêncio. E o pai não falou uma palavra. Saiu de manhã, ficaram o dia inteiro fora, voltou, colocou uma música no carro e ele veio quieto em silêncio. A partir daquele dia, aquela criança nunca mais foi a mesma. Começou a ser generosa, começou a ser mais solidária com seus amigos, começou a mudar. O que mudou esse código arquetípico deste garoto? O que transformou ele? Foram as palavras do pai? Foi o exemplo do pai? Tudo é uma mudança de código. O pai levou o menino a um estado de código diferente. Assim são os mestres. Eles tentam, através das palavras, dos exemplos, transformar a vida das pessoas desta maneira, levando novos momentos, novos códigos. Não basta uma pessoa perguntar para mim, e se eu colocar um animal na minha vida, uma foto de um animal, só isso vai resolver? Claro que não. É o que eu mais tenho falado aqui nos vídeos, que só isso não resolve, mas as pessoas continuam me perguntando, eu posso usar esse animal, posso usar aquele? É só isso mesmo que você pensa? Um pede para usar 3, 4 animais, querendo 3 formas de poder, sem responsabilidades, não entendendo a responsabilidade que é ser um líder. Mudar o código arquetípico implica justamente numa espécie de curso em que você vai mudando gradualmente, seletivamente, ou seja, você vai selecionando possibilidades novas, possibilidades diferentes e que realmente façam com que você se aproxime da sua essência. Eu sempre digo que a pessoa que corre, mas correu na direção errada, perdeu sua vida. Aquele que trabalhou incansavelmente pela riqueza, mas fugiu de sua essência, perdeu. Mas aquele que não chegou às vezes até onde queria, mas caminhou e trilhou dentro da própria essência, foi mais feliz e é uma pessoa mais feliz.
Existem coisas das quais eu estudo que às vezes são demais para você ouvir. São realidades demais, horrendas demais, que longe de ser um filme de terror, causaria pavor em ver você numa outra possibilidade de vida, tanto acima quanto abaixo. Mas, às vezes a felicidade da pessoa tem um preço, e é ela que escolhe se ela aceita ou não. É uma escolha da pessoa viver a realidade dela em essência ou a realidade ilusória, a do ego. Pessoas que vivem hoje no ego preferem a aparência das coisas, preferem uma imagem de alguma coisa, preferem uma ideia de alguma coisa a experimentar a verdadeira realidade. E a esta pessoa eu só lamento porque infelizmente não posso fazer nada. Mas meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Sempre temos muitos vídeos aqui falando sobre o assunto. De tempo em tempo eu venho aqui, gravo uma nova aula para vocês que vocês entendam. Não acredite em tudo que vocês estão vendo aí sobre arquétipos. Nem todo mundo sabe o que é, nem todo mundo sabe ensinar as nuances corretas dos arquétipos. E para entender os arquétipos você não precisa pagar nada, você não precisa comprar curso nenhum, você precisa, lógico, estudar esses códigos, estudar as formas de vida que existem neste planeta, as possibilidades e analisar se ela seria boa ou não para você. Associar a um símbolo é assunto para os próximos vídeos dos nossos bate-papos. Como sempre, desejo a vocês serenidade profunda no coração de vocês. Tenham serenidade, resolvam a vida de vocês com serenidade. Pensem com serenidade, façam reflexão de forma serena. Eu me torno você.